Bem, amigos, nós estamos mais uma vez iniciando o nosso A Força da Opinião. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? O podcast tem muito disso, cada um assiste ao seu tempo, que é muito bom. E como nós fazemos todas as semanas aqui, a gente sempre traz uma grande atração do esporte, algumas celebridades, outras nem tanto. E hoje nós estamos no campo da grande celebridade. Não é que ela é pouca celebridade, não. Ela é muito, né? Mas acima da celebridade, ele é um extraordinário ser humano e é uma pessoa que nós adotamos aqui, né? Ele é um gaúcho, mas que hoje a gente pode dizer campineiro de... Eu acho que já é de coração, se eu não estiver enganado, já deve ser um campineiro de coração. André Heller. Prazer recebê-lo aqui, cara. Eu sou meio fã. Eu peço autógrafo para você 1000 vezes, né? Porque a admiração enfim, por tudo que você tem feito pelo jogador que você foi e hoje por tudo que você representa. Mas obrigado aí, cara. A gente fica até tremendo aqui de receber aqui de emoção. Poxa, João, na verdade a honra é toda minha. Profissionais como você, saiba disso, e não é porque eu estou na tua frente, pavimentam o caminho para outros tantos profissionais da área, não só a área diretamente envolvida, mas nas áreas que ficam no entorno do esporte também consigam trilhar os seus caminhos. Então você é um daqueles caras que realmente continua pavimentando, tem uma história linda no esporte brasileiro, então a honra é toda minha. Eu só já vou discordar de algo de você, porque a única possibilidade de eu ser uma grande celebridade é porque eu tenho 2 metros. É a única possibilidade de eu ser qualificado assim, porque não sou, de fato, uma celebridade. Mas vou falar, quem tem uma medalha como você tem, né? Olha, André, se você fizer aí uma estatística, aqui no Brasil, quantos medalhistas de ouro nós temos aqui, né? Olímpicos? Eu não tenho ideia, sabe? Eu também não, Já me perguntaram mas isso. são muito poucos. São poucos, são poucos. Né? Se você fizer um comparativo população versus medalhista, dá 0,00. Aí você está né, nesse privilégio, vamos dizer assim, né? E outra coisa, viu, André? Eu acho que todo brasileiro ele tem que se orgulhar do seu atleta, sabe? Mesmo que não seja vitorioso como você foi, mas o atleta olímpico, eu trabalho muito mais com futebol, futebol é profissional, é outro campo, é outra história. Mas o atleta olímpico, só Deus sabe o que o atleta olímpico passa por vezes para chegar onde chega, para estar simplesmente numa competição. Imagina numa Olimpíada, né, nos Jogos Olímpicos. Como você teve Eu tive em 3 Olimpíadas, em 3 Jogos Olímpicos. Olha. Realmente é um grande privilégio, né? Algo que foi construído a várias mãos, né? Não só pelas minhas mãos, mas todos os profissionais que me ajudaram na construção desse caminho foram importantes, são até hoje, são minha referência, e sou grato a eles. E sempre que eu tenho oportunidade, eu manifesto essa gratidão. Realmente eu tive profissionais e pessoas importantes na construção desse caminho. João, mas algo é muito importante assim, e é simplesmente a minha visão. Acho que sim, é um grande privilégio ter uma medalha de ouro olímpico ou uma medalha olímpica. É uma honra para mim. Eu fui um cara, vamos usar assim nas boas aspas, um cara abençoado, que pude ter uma carreira exitosa no esporte, mas antes de qualquer coisa, é também uma grande responsabilidade, porque não tem como dissociar o atleta dentro da quadra, do campo, da piscina, das pistas, da pessoa. Nós temos que entender, os atletas precisam entender que eles têm uma grande responsabilidade, nós temos uma grande responsabilidade de servir, sim, de exemplo e referência. Porque a essência do esporte é educação. A essência do esporte é você seguir regras e normas, é você combater o bom combate, é você respeitar o adversário, respeitar as pessoas e todos esses componentes que são muito importantes. Então, é nossa responsabilidade servir de referência e exemplo. Não dá para dissociar. O bom atleta é o bom atleta, de novo, dentro das quadras e também fora delas. O André, o voleibol do seu tempo, que é logo ali, né? Eu às vezes falo, eu às vezes trato aqui de coisas lá do século passado, mas bem passado.
E você é um passado recente, né? Vamos dizer assim, é um passado perfeito, né? Que está ali pertinho. Você sente muita mudança do seu tempo para hoje, o voleibol praticado hoje, vamos dizer, no mundo todo, né? Você acha que houve muita transformação ou evolução? É difícil fazer uma análise correta, digamos assim, do meu ponto de vista agora. Se eu tivesse mais inserido, ou até se eu tivesse jogando, talvez eu teria mais pragmatismo para fazer essa avaliação. O voleibol mudou, ele está mais rápido, ele está mais dinâmico e mais ágil. Eu só tenho que tomar cuidado, digamos assim, porque a nossa geração, essa geração que ganhou 49 medalhas de ouro em 54 competições ao longo de 8 anos, essa geração tinha como marca registrada muita velocidade, né? Com o Maurício levantando, depois com o Ricardinho. Acredito que agora a maior parte das seleções, das nações, jogam nessa velocidade, o que antes talvez fosse só a nossa, digamos assim. Quer dizer que tá? vocês foram assim os precursores do modelo que hoje se pratica. Poxa, eu não sei se eu consigo dizer que fomos os precursores, mas eu lembro muito bem de que a velocidade que nós jogávamos era uma velocidade muito acima da média, assim. Em relação aos adversários. Em relação aos adversários. Na verdade, era a nossa força motriz, era a nossa força, a gente tinha essa capacidade. Primeiro ali com o Maurício, que aqui de Campinas, inclusive, que é um amigo pessoal, e eu continuo, mesmo depois de 20 anos de amizade, eu continuo fã dele ainda. Então o Maurício não era um ser humano levantando, o Maurício era um computador. Nunca vai surgir, ou nunca surgiu um levantador tão preciso assim quanto o Maurício. E depois o próprio Ricardinho, que deu muita velocidade, e nós éramos os atacantes que a gente conseguia se adaptar a essa velocidade. Naquela época, talvez fôssemos a única ou uma das únicas seleções que jogava naquela velocidade. Mas hoje nós temos seleções que jogam também de maneira muito rápida. O que talvez esteja mudando no vôlei é um pouquinho em relação ao saque. As equipes estão investindo muito no saque forte, né? Sempre muito forte, o saque viagem forte. Eu confesso que, do meu ponto de vista, eu ainda acho que o saque tático, aquele saque flutuante, cumpre um papel importante. Por vezes, abrir mão da força para um saque mais estratégico, na minha visão, é uma escolha importante e eficiente, porém, não é o entendimento de alguns países ou de alguns profissionais. Houve algumas mudanças, ou está acontecendo algumas mudanças na regra, por exemplo, que eu sou bastante crítico em relação aos 2 toques, por exemplo. Hoje há uma tendência, há um movimento para não ser tão criterioso nos 2 toques, né? Mais liberado. Não gosto dessa mudança, de novo, é um ponto de vista meu, porque a gente acaba abrindo mão da técnica para que o jogo tenha continuidade. Eu não gosto disso, porque se a gente vai depois transferir isso para a base, para o ensino do esporte, ou seja, eu estou ensinando, olha, você pode dar um toque ruim, porque a regra permite. Não. Então eu tenho algumas críticas em relação a isso. O 2 toques, assim, vamos dizer assim, descrevendo tecnicamente, ele é o carregar a bola, é isso? O toque é você amortecer. Exatamente. O toque é aquele gesto que o levantador usa para levantar as bolas, na maioria das vezes. É o toque. Então, antes, num passado... O toque, vamos dizer, o toque é nobre. O toque é nobre. Tanto é uma jogada bonita. Tanto é que uma das referências para o árbitro ou para nós decidirmos se foi um bom toque ou se foi 2 toques, que é uma infração, é se a bola sai rodando ou não, o jeito que a bola sai da mão, sabe? Ou se o jogador tocou primeiro com uma mão e depois com a outra. Então, são alguns parâmetros.
mas isso está mudando. Está liberando Existe mais. um movimento que permite com que você cometa 2 toques desde que a bola não passe para o outro lado. Eu acho isso muito danoso para o esporte, que na sua Você essência acha que isso vai é muito atrasar? técnico. Ele vai evoluir, você Eu acha? acho que sim, porque como que você ensina para uma criança, por exemplo, olha, aqui desse lado da quadra você pode cometer 2 toques, para passar a bola para o outro, não. Hoje a gente tem muito um movimento que eles chamam de toque-ataque, né? O ataque-toque, que o toque é feito aqui nessa altura do peito para atacar, quase que uma carregada. Eu também não consigo entender esse tipo de movimento, mas é um ponto de vista meu. Há uma avaliação da Federação Internacional, que é o órgão, a entidade que rege o nosso esporte. Seria a International Board do futebol, Exatamente. do A vôlei. Federação Internacional é a maior autoridade Ela que vai... do voleibol. Depois a gente vive um sistema internacional de vínculos. Então, depois vem a Confederação Brasileira de Vôlei, abaixo da confederação vem as federações e tudo mais, e clubes e as entidades de prática desportiva, as EPDs. Então, nós vivemos um sistema de vínculos e, na grande maioria das vezes, na verdade, acontece praticamente todas as vezes, quando a Federação Internacional determina uma mudança ou uma condição, todas as entidades abaixo dessa federação precisam seguir essas regras e essas normas. Como que você hoje avalia, então, o momento das nossas seleções, tanto a masculina quanto a feminina? Em que estágio que você acha que elas estão hoje e onde que elas podem chegar com a observação que você faz? Onde que elas podem chegar? Se elas vão ter as mesmas medalhas que você, se elas têm essa condição. Enfim, eu queria que você fizesse uma avaliação das duas modalidades, né? Dos dois gêneros. Claro. As seleções vivem momentos um pouco diferentes. A seleção feminina continua muito bem em termos de resultado. O José Roberto Guimarães, e é importante que se diga toda a comissão técnica no entorno, né, toda a estrutura, infraestrutura e estrutura de pessoas que ele tem são profissionais amplamente competentes, e realmente o Zé... A estrutura nossa, assim, hoje, ela é primeiro mundo, vamos dizer. Sim. A estrutura brasileira. Sim, em termos de estrutura, ela é capaz centro de treinamento da seleção, sim. Não significa que os clubes seguem esse mesmo nível. Tá? Falar então, com você sobre em isso. termos de seleção brasileira, de confederação brasileira, nós temos o centro de treinamento, centro de desenvolvimento do vôlei lá em Saquarema, e é primeiro mundo. É muito bacana, e ainda estão fazendo reformas para atualizar ainda mais. Então, temos um dos melhores centros, se não o melhor centro de desenvolvimento do vôlei em relação à Confederação Brasileira e seleções de base e adultas. Ok. Essa realidade não significa que é reproduzida nos clubes. E aí depende muito da realidade de cada clube. Quando eu falo clube, João, a gente pode entender assim... Por exemplo, o Vôlei Renata é um clube que pertence à elite do voleibol brasileiro, é um dos melhores projetos de vôlei. Ok, mas nós temos também clubes que são EPDs. O Vôlei Renata é uma EPD, uma entidade de prática desportiva. Nós temos também clubes menores, que são uma associação, que uma realidade de estrutura é outra, que usa um espaço público que, se chover, tem goteira. Nós temos essa realidade. Nós, aqui no Vôlei Renata, temos uma estrutura bacana, usamos o ginásio municipal, que é o ginásio do Taquaral, temos todo o aparato da prefeitura municipal, o próprio Vôlei Renata já fez algumas benfeitorias no ginásio, tem todo o suporte de... sessão para uso do espaço público, então é um projeto que está conectado à prefeitura. Hoje ele é consolidado. Consolidado. Né? Poxa, o ginásio foi cadeirado, João. Toda a iluminação agora é LED. A prefeitura eu ia deixar sempre... até um pouco mais à frente esse assunto, mas já que se abriu, eu sou um defensor aí. Não sei se eu estou certo, viu, André? Porque eu não sou expert. Por isso que é legal a gente estar
aculturando, né? Que você nos traz todo esse cabedal. Eu acho que o público campineiro ele adora vôlei, assim, tem uma grande gama, né, de adeptos. E eu acho que o ginásio hoje é pequeno, cara. Eu acho que... Puxa, quantas vezes lá na rádio, né? Hoje eu estou na rádio Jovem Pan News, e muitas vezes lá na rádio eu comento, eu falo que já valeria a pena, não sei se isso aí o poder público poderia participar, ou a iniciativa privada, não sei, a saber, a discutir. Mas Campinas, eu acho que ela comportaria um ginásio aí, uma casa desportiva olímpica aí para basquete, para vôlei e tal, um ginásio, né, multidisciplinar, para umas 10 mil pessoas. Eu acho. Eu acho que nós temos público para isso ou temos. mais. Eu nunca consegui entrar num jogo do Renata. Porque eu nunca quis dar carteirada, né? Não vou lá como cronista e tal, não. Eu falei, deixa eu ver se... O pessoal fala assim, vai jogar o Renata contra tal, vai abrir a venda, tá? Eu entro lá, pronto, já foram os ingressos. Olha, muito realmente os ingressos estão se esgotando em poucos minutos. Nós temos público aí eu digo até para um ginásio de mais de 10 mil pessoas, temos um público fiel, temos uma torcida organizada, que é a torcida Sempre Campinas, maravilhosa, a cidade abraçou o projeto, mas é também importante, viu, João, que se diga que o ginásio passou a realmente ser pequeno e lotar todos os jogos, assim, absolutamente, os ingressos acabando muito rápido, há uns 2, 3 anos, né? Isso. Né? Então, poxa, 2, 3 anos para a gente pensar num espaço maior, e aí acredito que a solução seja ter um novo espaço. Isso leva tempo para ser consolidado, construído. Claro. Sim, há esse pensamento, até porque, poxa, o projeto Vôlei Renata se preocupa muito com o público, com a torcida, com a comunidade, né? É um projeto 360. Então, sim, isso está sendo pensado, mas não é fácil de colocar de pé, não. né? Envolve vários grupos de interesse. Então, mas sim, isso está sendo pensado com muito carinho. Até porque, né, João? De novo, isso é muito importante frisar. O Vôlei Renata, nesses mais de 15 anos de vida, nunca cobrou um ingresso, né? É uma parceria muito legal com a prefeitura e com o Banco de Alimentos de Campinas, que fica lá... Você faz um movimento... Exatamente, fica lá no Ceasa. Então, a gente faz as entregas, arrecadamos toneladas e mais toneladas. Então, tem esse olhar social também que é importante do Vôlei Renata. Vamos continuar, né, do Vôlei Renata, porque talvez o assunto mais importante nosso aqui. E depois você não me esqueça que você está me devendo, você tem que me falar... Do voleibol brasileiro. Onde que eles vão chegar? Vamos lá. Se eu esquecer, você me lembra no final aí, tal. Mas é que o assunto é tão bom que a gente vai permeando. Mas o Vôlei Renata, que sinceramente é a menina dos olhos hoje em projeto esportivo, não é em Campinas, não, eu acho que é no Brasil, porque como você disse, é um projeto extremamente vitorioso. Eu, sinceramente, fosse o prefeito, né, ou tivesse uma vaga na Câmara aí, fosse um legislador, tivesse autoridade política, sem dúvida, eu começaria um movimento nessa direção. Pelo menos eu ia começar. Não, nós temos que ter... Campinas merece dar conforto, trazer as pessoas, né? Que são as 2 mil que... Né, e tem muita gente que quer ver o vôlei, quer participar mais. Então, eu acho que esse seria um objetivo. E você, como um homem forte, como celebridade, você é instrumento importante nessa briga, viu, André? Eu acho que cada papo que você tem lá com o prefeito, com o pessoal, você fala, doutor Dário, o pessoal está pedindo aí, como é que é? Não podemos, pelo menos, escrever um projeto aí? Poxa, será que... Claro, nós temos 1.200.000 habitantes aqui, né, na cidade, e em torno aqui, um raio aqui de 30 quilômetros, nós temos 3,5 milhões. Se você estender para 60 quilômetros, você vai chegar em 5 milhões. Poxa vida, que metrópole, né? Que região metropolitana que a gente vive, né? Vivemos aqui a gente vive numa metrópole e nós recebemos, de fato... A demanda é grande. Muito público do entorno, né? Nas cidades aqui do entorno. Isso é muito, muito bacana. Esse olhar já está sendo trabalhado. É um movimento que é um movimento grande, né, João?
nós temos uma agência, né? Nós temos uma empresa profissional de marketing esportivo, de negócios esportivos, que é a SM. O seu dono é o Luiz Fernando Ferreira. O nosso gestor geral é o Fernando Maroni. São super competentes. Com certeza a gente já está com um olhar. Tá na lista. Sim, assim como tenho certeza também que a própria cidade está pensando nisso. Né? A gente quer realmente que todo mundo consiga participar do jogo, que na verdade nem é mais um jogo, né, João? É um grande espetáculo, é uma grande experiência do torcedor. De novo, a gente conseguiu cadeirar o ginásio. Hoje a gente tem uma iluminação de LED que é muito importante. Os vestiários, os banheiros foram reformados recentemente. Então, há um movimento, claro que não é na velocidade que todo mundo quer, mas esse movimento já está sendo feito. Outro fato, considerando a consolidação do projeto Vôlei Renata hoje, eu acho que o Vôlei Renata está, vamos dizer, ali entre os top 5, ali, até um pouco menos. Você pega o Minas Tênis Clube, você pega o de Uberlândia, né? O Praia, né? O Praia. O Praia Clube. Eu acho, pega Bauru, que tem uma estrutura. E a gente acho que já vem por aí, não é não? Acho que nós estamos nesse bolo aí. João, esse é um assunto muito legal de a gente conversar, porque vamos lá, Minas Tênis Clube. Minas Tênis Clube, né? É um clube social com 3 sedes lá em Belo Horizonte. A receita do Minas Tênis Clube se equipara a uma cidade do interior de Minas Gerais, para você ter ideia. Aí temos o Sada Cruzeiro. O dono do Sada Cruzeiro, dono do projeto, é o dono de um pool de empresas, né? Ele é o dono. O modelo do Sada Cruzeiro é parecido com o Renato? Não, não. O modelo, na verdade, nosso modelo, acredito que ainda seja único, João. Então, o Sada Cruzeiro, o dono do dinheiro é o dono do projeto é o cara que põe dinheiro do bolso. Aí tem o SESI, Bauru, que é o Cruzeiro. SESI, o Cruzeiro, né? Entra com a marca? Como é que é essa conexão? O Cruzeiro entra com a marca, mas o dono do dinheiro sim, é o Vittorio Medioli, se eu não me engano, é o dono do dinheiro, o dono das empresas e põe dinheiro lá. Aí vem o SESI, que naturalmente envolve outra complexidade. Nós, João, desde que nascemos como projeto, somos um projeto essencialmente de entrega. Privado. De entrega. Nós entregamos retorno de mídia, a gente entrega ativações, fortalecimento e construção de marcas. Entra o meu papel junto do Maurício. O Maurício já nasceu como embaixador do projeto, depois eu me aposentei das quadras e me juntei a ele como embaixadores. Então, nós estamos à disposição dos nossos patrocinadores 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ações e ativações. Hoje, eu e o Maurício, a gente faz mais de 50 ações por ano, e os jogadores também. Nós somos essencialmente um projeto de marketing esportivo. E aí esse projeto conta com a equipe adulta, que dá visibilidade aos patrocinadores, às marcas. Nós temos a formação de atletas também, categorias de base. Hoje, estamos beirando metade da equipe adulta foi formada pela nossa base, então se tornou um projeto que se retroalimenta. Ela está prosperando. Isso, mas não tem dúvida. E, João, temos um terceiro pilar igualmente importante, que é o pilar social. Hoje a gente atende mais de 500 crianças que no contraturno da escola jogam vôlei, aprendem vôlei como uma ferramenta de educação integral, de desenvolvimento integral deles. Um pilar está associado ao outro. Esses pilares se permeiam. O pessoal entender, por exemplo, o André, menino, sei lá, tem 10, 12 anos, ele gosta de jogar vôlei e tal. O projeto alcança essa gama de tantos garotos que querem praticar vôlei e tal. Está lá aberto o Renato, lá pode ir lá que você vai ser acolhido. Tá? Existe essa... Sim, porém temos algumas condições. As categorias de base, nós já estamos falando de especialização esportiva. E, naturalmente, há um processo de seleção. Porque o alto rendimento, ele é um processo. Sim. Né?
Agora, o alto rendimento, vamos dizer, é o resultado. Mas antes do alto rendimento, eu acho que a prática é importante, né? É muito parecido com os nossos resultados no futebol. Por que você tem o futebol do Brasil é o que é? Porque o moleque nasce jogando futebol. Sim. Né? O vôlei não tem essa característica, mas você encontra nesse meio social crianças que querem jogar vôlei. Sem dúvida. Então, nós temos as categorias de base. Então, dezembro de cada ano há uma peneira, que nós chamamos, que eu acho que é o mesmo termo que se usa para o futebol. Então, todos e qualquer jovem que queira fazer a peneira, que é um processo seletivo, vai, mas não tem dúvida. Todos são recebidos. Todos, aqueles que quiserem, dezembro agora de 2025, vai lá, meninada. Vai lá no ginásio do Taquaral, vai ser acolhido, vai participar de todo o processo seletivo. Entretanto, é um processo seletivo, nós temos um número de vagas limitados. Hoje, o Vôlei Renata tem uma casa, uma estrutura, inclusive para receber atletas de fora do estado que moram lá. Esses atletas recebem moradia, alimentação e escola. Para aqueles que querem ainda fazer faculdade, nós também concedemos bolsa em faculdade, numa universidade para eles. Então, uniforme, todas as condições para se desenvolverem. E tanto é que isso acontece. Metade do nosso adulto, ou quase metade, é formado por atletas que foram formados, inclusive, nas nossas categorias de base. João, e notícia fresquinha, o nosso Sub-21, que são atletas que têm até 20 anos, que fazem até 20 anos em 2025, acabou, menos de uma semana, de ser campeão brasileiro. Tem qualidade. Acabou de ser campeão brasileiro. Então, alto nível. É um projeto longevo. Eles entram lá no Sub-17 e vão até o Sub-21 e tem escolinha de vôlei no Clube Fonte, que é uma parceria nossa com o Clube Fonte. Então, eles entram através das escolinhas por um processo, aí sim, de iniciação esportiva. Quando começam a migrar para as categorias de base, a gente começa um processo de especialização esportiva que o nosso sistema desportivo, que é um sistema federativo, atribuiu aos clubes fazerem a especialização esportiva. Entretanto, nós começamos nos últimos anos um movimento muito legal que está consolidado, que é a Copa Vôlei Renata, que a gente expande a possibilidade de jogar uma competição para as escolas aqui em Campinas. Eu acompanhei. Então, é uma Copa Vôlei Renata que acontece depois que a temporada do adulto, as escolas da região, não é só de Campinas, não, da região se inscrevem nessa competição, que é uma competição escolar. Uma competição escolar. Eu, inclusive, que tenho uma escola de vôlei, participo também com a minha escola, porque é uma oportunidade para mim. Outra coisa que não pode escapar desse nosso papo aqui é o seguinte, deixa eu contar para você um case, né, uma experiência própria que me cortou o coração. Acho que foi o ano passado, André. Até minha neta jogava no Regatas, né? E teve lá, acho que é isso aí, acho que é uma peneira, tudo. Foi anunciado, etc. E cara, naquela... Foi uma tarde, mas a gente estimou lá mais de 1.000 crianças querendo jogar, meninas, aí eu estou falando do vôlei feminino, meninas querendo jogar vôlei. Foram lá para fazer. 1.000, né? 1.000, é muita gente. E o Regatas nem tinha como atender todo aquele... Cara, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o Brasil está errado. Sabe, eu pensei assim, né? Eu falei, o Brasil está errado. Caramba, né? O vôlei é tudo isso. Eu pensei assim, sabe? O vôlei é tudo isso. Puxa vida, né? Mas precisamos trabalhar nisso, né? Você não vai ter 1.000 atletas, né, de alto rendimento ali. Mas, caramba, você tem 1.000 meninas que querem jogar vôlei e a gente não tem uma abertura, uma coisa assim, né? Uma coisa que faça parte que não seja para ser jogadora de vôlei, mas que faça parte da vida dela, até como a gente bate pelada de futebol. Claro. Você entendeu? Eu não sei se você captou aqui eu entendi totalmente, João. E realmente, quando você vê aquela situação, eu assisto isso desde sempre, porque eu mesmo... Você vive nisso? Eu mesmo fiz várias peneiras.
eu não fui aceito no time da escola. Então, sim, a tendência é que a gente, se preocupe com aqueles jovens que não foram aprovados, digamos assim. E gente que quer jogar, mas né? precisamos também, né, João? Poxa, é difícil para um clube, de novo, a qual foi atribuído a especialização esportiva, conseguir atender todo mundo. Eu acho que temos que construir mais possibilidades em termos de escolas que realmente englobem todo mundo ou acolham todos para iniciação esportiva, independentemente do objetivo que tenham. Isso é muito importante. Os clubes, essas peneiras, elas não estão na base do sistema esportivo brasileiro. Eles estão um pouco acima. Por isso que essa base começa lá embaixo e aí vai afunilando como se fosse realmente uma pirâmide. Então, eles não estão nessa base, eles não conseguem, de fato, não foram nem constituídos para acolherem todo mundo. A gente precisa aumentar a base. A prática, e realmente não é o clube que vai conseguir acolher todo mundo. Temos que aumentar a base, desde movimentos sociais até escolas privadas que funcionam muito, muito bem. Por outro lado... Só para acentuar, a minha reação quando me deparei, que você vive isso, é assim, sabe, André? É de, naquele momento eu condeno o poder público, cara. Naquele momento, naquele instante, talvez refletindo um pouco mais, a gente vai mudar de opinião. Mas quando eu vejo aquilo, eu falo, não, isso é política pública, cara. Né? Isso aí é política pública, isso é falta de interesse dos poderes governamentais de incluir toda essa... Porque você disse bem, o clube já é um estágio, né? O clube não tem realmente, não tem e não pode ter essa função. Mas eu pensei, caramba, isso é questão de política pública. E eu não sei, eu lamento, né? E até agora eu acho que é mesmo. Eu não mudei de opinião. Eu não tenho dúvida de que o poder público é o único meio que... É a força motriz. E aí eu digo mais, quando a gente está falando de esporte, nós estamos... É indissociável o esporte da educação e da saúde. É o que eu defendo. Quanto mais a gente investir em esporte, menos em doença. E o esporte, né, João, é uma plataforma de educação. E aí eu vou te completar o que eu iria falar antes. A gente também, e aqui vou me permitir falar que nós temos uma cultura equivocada em relação ao esporte. Que a tendência é que a gente valorize só o resultado final, ou só a aprovação, ou só a medalha ali do terceiro, do segundo, primeiro. E acaba tirando o olhar do processo. Poxa vida, uma frustração, uma derrota, um erro, tem um valor inestimável, nos concede algumas lições que, às vezes, até a aprovação, o acerto e a vitória não concedem. Não estou falando aqui, estou fazendo aqui uma apologia à derrota, à frustração e ao erro. Mas a gente precisa pensar no esporte como um processo educacional. Um processo... João, eu tive uma carreira exitosa, vitoriosa no esporte. Tá? Se eu estudei na faculdade contabilidade gerencial e aprendi sobre balanço patrimonial. Eu sou graduado em gestão do empreendedorismo. E aí, se eu fizer um balanço patrimonial da minha carreira, onde os meus ativos são minhas vitórias e meus passivos minhas derrotas, eu tenho muito mais passivo do que ativo. Eu perdi muito mais. Só de você ter falado que foi recusado pela sua escola. Eu fui recusado na escola. Começa por aí a aprovação do atleta, né? Claro, João, mas é assim. Eu vou para qualquer processo seletivo de emprego. Não significa que eu vou conseguir o emprego que eu quero, onde eu quero, quando eu quero, ganhando o que eu quero. O esporte, ele transmite essa possibilidade. E aí hoje é a área que justamente eu trabalho. Poxa, o esporte te dá uma possibilidade de você aprender na prática, tacitamente, ou seja, você aprende na pele sobre as habilidades mais importantes no ambiente de trabalho, por exemplo, habilidades comportamentais. No esporte, não se torna o melhor atleta o atleta mais talentoso. Se torna o melhor atleta aquele que entende que sim, tem um talento, investe tempo
energia, atenção, dedicação, inclusive na aquisição de habilidades que gravitem no entorno daquele talento. O atleta, o melhor atleta, sim, parece clichê, mas é o atleta mais dedicado, mais comprometido, mais engajado e que se capacite. Eu vejo centenas de atletas super mega talentosos ficam pelo meio do caminho. Ficaram no meio do caminho ou sequer conseguiram começar o caminho. O esporte é isso, o esporte é processo, o esporte diz mais respeito à caminhada, à jornada do que o destino final. Perseverança. Bom, a gente tem muita coisa. Aqui, 50, 40 minutos não dá para... Né, você precisa de muito tempo. Aliás, para eu não esquecer, daqui a pouco, acho que está marcado aí, devo entrevistar o secretário do esporte, o Vaninho, aqui, e eu quero sugerir a ele. Né? Eu acho, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo, Renata, né, tem você... Tem o Maurício Maurício é campineiro, né? Maurício é campineiro. Você é campineiro de coração. Eu sou campineiro de coração e alma já. Já de alma. Eu sou gaúcho de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. É pouca coisa também, né? E eu acho que vocês, muito ligado ao que você tem aí defendido, você tem que arrumar um tempinho e a prefeitura recrutá-los. Vocês têm que dar uma volta aí nas escolas, tal, sabe? Eu vou dedicar uma vez por semana aí, eu vou visitar uma escola, visitar todas as escolas, chamar a criançada, fazer ficar próximo, né? Fazer palestra, interagir, que seja uma vez por semana. Isso seria um ato divino, um ato de... Eu tenho certeza que você se integraria num projetinho desse aí. E eu vou encher o saco lá do secretário, né? Não só você, João, as pessoas que têm esse pedigree. Sabe o que acontece, André? Vocês são referência. Então, a sociedade precisa sugar vocês mesmo. Se vocês têm essa missão e vocês têm capacidade, né? Mas sabe o que é interessante? Como estamos alinhados aqui, o Vôlei Renata já tem esse movimento, então vou te dar um outro exemplo. Um dos motivos de nós termos pensado na Copa Vôlei Renata é realmente, então, todas as escolas que se inscrevem na Copa Vôlei Renata são visitadas que lindo, por né? nós. Tá vendo? Todas. Imagina são visitadas alegria. E aí escolhem se querem uma palestra ou uma clínica de vôlei. Pode ter os dois. Exatamente, claro. Então, esse movimento já existe. Claro que não somos onipresentes, né? Nós temos uma certa capacidade operacional, mas esse movimento já existe. A questão e é o grande desafio, a dor do crescimento, né? Assim como o ginásio acaba ficando pequeno devido ao tamanho do público, nós também temos uma certa capacidade operacional, né? Temos que... essa é a dor do crescimento, a gente precisa entender como escalar, né, o impacto do Vôlei Renata, mas isso também está sendo pensado. João, já promovemos cursos para profissionais de educação física. O Vôlei Renata já deu um curso para profissionais de educação física, então cada ano a gente vai pensando em algo para conseguir incrementar e assim ter um impacto que sempre foi a proposta do projeto desde que nasceu, contribuir para a comunidade, para a sociedade de Campinas e região. Eu preciso puxar um pouquinho a orelha lá do seu assessor de imprensa, que era o Pio, não sei quem é hoje. Precisa me mandar para a gente os releases aí, nós precisamos divulgar tudo isso, né? Mas divulgar mesmo. Vamos né? sim, vamos sim, contem conosco. Como eu falei para você, o tempo aqui é curto, né? A gente precisaria de uma semana aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho do Vôlei Renato time, né? Como Legal. É que tá? Qual é o projeto, se finalmente vai subir lá na medalha de ouro. Legal. Tem chegado muito perto, né? Eu vou te falar. O time é muito bom. Eu vou te falar do nosso time, depois estou te devendo uma resposta das seleções. E depois nós temos o livro. E depois eu trouxe um presente para você. O livro o André vai falar. André é escritor também, viu, gente? Já plantou árvore? Já plantei árvore, fiz filho. Esse é o primeiro livro e ano que vem, tudo acontecendo. Se eu conseguir, sai o segundo. Vamos falar daqui a pouco. João, o Vôlei Renata vai muito bem. Vivemos um momento assim do Vôlei Renata
gigantesco, não só pelos resultados dentro da quadra, né? Sempre foi um projeto que se preocupou, digamos assim, uma preocupação 360, entregando aqui para a sociedade. Esse pilar social é muito importante, formando atletas cada vez mais. E o time adulto vive um momento muito bacana, chegada do Bruninho, chegada do Judson, do Adriano. Nós estamos servindo jogadores das seleções brasileiras. Temos quantos na seleção? Nós temos, só na adulto, o Bruninho, que acabou saindo da seleção, se aposentou, Adriano, Judson, Matheus Pinta na adulta. E temos outros tantos. E outros na Argentina. Jogadores. Exatamente, o Bruno Lima da Argentina. Esse é cobrão da Argentina. Exatamente. E outros tantos atletas das categorias de base da seleção. Então, e um treinador de nível. E um treinador que está na seleção brasileira, aliás, seleção argentina, que é o Horácio. O Horácio, sei lá, acho que já está há 8 anos. Ele entende um pouquinho de vôlei. Entende um pocão, na verdade. Entende um Será pocão. Será que qualquer dia ele me daria um prazer de um papo? Mas assim? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Inclusive me encarrego de fazer o convite. Ele está lá descansando da Argentina. Descansando, não se recuperando. A gente teve que forçá-lo a ficar na Argentina para descansar, porque ele já queria vir logo. Ele é vovô fresco. Então, acabou de ter um netinho. Isso eu sei o que é então, eu dou razão para ele. Mas, João, isso é importante que se diga, tá? Como um ótimo treinador, o professor Horácio de Leu integrou, se encarregou de também estar no seu entorno de pessoas muito competentes. Então, o preparador físico, assistentes, auxiliares, treinadores da equipe da base, a Patrícia. Hoje, a gente tem a possibilidade de contar com profissionais amplamente capacitados que estão sempre no entorno do professor Horácio, e ele, como muito competente, sabe que ele precisa estar assessorado de profissionais igualmente qualificados, assim como ele. Então, o projeto Vôlei Renata vive assim, um ano muito bacana. É um time que vai estar sempre disputando o título. Sim, aí, pela qualidade, né? Sim, é time para trazer primeiro lugar. Só não dá para ganhar do Cruzeiro ainda. Não, vai dar. Ganhamos na fase classificatória, perdemos na final. Mas a gente chega lá. João, seleções brasileiras, estou te devendo essa resposta. Onde nós vamos chegar? O vôlei feminino está no caminho. Tá no caminho, continua se mantendo, conquistou uma terceira colocação no Campeonato Mundial. Como é que nós vamos fazer, André, para ganhar da Itália? Em muitos momentos a Itália também não ganhava da gente. Então, é difícil, né, João, se manter cada vez mais difícil. Nós estamos muito abaixo da Itália? Não, está muito abaixo. Não estamos abaixo da Itália. A Itália seria o a ser batido para nós. A Itália, eu vou te falar, tá? Se tirar duas jogadoras de lá, sobretudo a Egonu, então é diferente. Claro que é difícil fazer essa análise. Tá? O Brasil tem um coletivo muito equilibrado, muito bom. Já vai aprontar para cima da Itália, não tenho dúvida. A Gabi é assim, esse monstro mesmo? Sim. Ela é fora de série mesmo? Sim, ela é fora de série, sim. São do ramo mesmo? Ela é fora de série, sim, mas como qualquer fora de série, precisa de outros jogadores para sustentar, assim como a Egonu do lado da Itália. Daqui a pouco a gente vai ver o Brasil ganhando da Itália. Então, por exemplo, na sua projeção, na sua previsão, você acha que nós vamos chegar? Nós temos próximos Jogos Olímpicos, nós temos condição de... João, eu vou até mudar o termo aqui. Nós não vamos chegar porque nós já estamos lá no feminino. Tá? A questão é que a gente sempre quer a medalha de ouro. Obviamente, todo mundo vai chegar para disputar a medalha de ouro, ok? Seleção masculina. A complexidade talvez seja maior do que no feminino. Não que no feminino seja pouco, mas no masculino é mais ainda. Se a gente vê, poxa, equipes como França, Sérvia, acabou de cair agora. Tirou a gente, mas caiu também. Poxa, olha essas seleções que estão chegando agora nas semifinais do Campeonato Mundial. Polônia chegou agora, mas teve trabalho. Então, é muita seleção boa para disputar poucas vagas ou poucas medalhas, tá? E o Brasil, por outro lado, está se reconstruindo como geração. A gente teve a saída do Bruninho, a saída do Lucão, né?
O único remanescente do título olímpico em 2016, por exemplo, é Lucarelli. Então, é uma reconstrução. A questão é que a gente precisa aprender, todos nós, eu também sou um torcedor agora, a entendermos que é necessário paciência no processo, tá? O Lucarelli é o capitão da seleção, a gente tem um outro destaque agora, que é o Flávio, que até então, digamos assim, nas boas aspas, era um coadjuvante, era um entrante na seleção brasileira. O próprio Judson foi titular 2024, é titular 2025 agora, que também está começando a construção da sua trajetória. Então, temos que ter paciência / sabedoria nesse processo. A questão, né, João, é que a gente ficou muito tempo pegando a medalha de ouro lá. Você se manter muito, né? exatamente. Então, a gente precisa ter, de novo, mas será que nós não soubemos manter aquela... Nós somos falhos nas substituições? João, agora eu vou te falar a minha opinião, que não é contraditório do que eu acabei de falar, tá? Nós também temos que pensar e repensar formação de atletas no Brasil. Porque as categorias de base das seleções também não estão conquistando resultados que conquistávamos no passado. Então, peraí, é um alerta? Não, mas é um indicador. É um indicador. Temos que pensar, repensar, revisitar e fazer um movimento para entender, poxa, como os atletas estão sendo formados. Estamos usando métodos antigos em gerações que são diferentes? Estamos fazendo mais do mesmo que fazíamos antigamente para formarmos atletas hoje? Eu vou dar um exemplo básico, tá? É multifatorial, mas é um exemplo. Na minha época, não quero voltar ao passado, só estou buscando referências. Poxa, tínhamos 20, 25 atletas nas categorias de base e os técnicos escolhiam 12. A maioria dos atletas que não ficavam entre os 12, atletas que nem conseguiam passar pelo processo, de tão pesado que ele era. Eram basicamente 12 sobreviventes. Hoje nós não temos 20, 25 atletas para selecionar para a seleção brasileira. Diminuiu o número de atletas. E os atletas, naturalmente, não estão mais querendo encarar um processo igual era antes, que era baseado em quantidade, isso, não em nós qualidade. Conversando agora há pouco ali, exatamente. Então, antigamente, eu estou falando antigamente de maneira retórica, mas um tempo atrás, a gente tinha um método que privilegiava a quantidade de treino para ganhar qualidade. Hoje não dá mais para ser assim. Não dá mais para treinar 8 horas por dia. Não dá mais para esperar que o atleta sobreviva a um processo de formação. Não. Eu mesmo, João, de maneira retórica, tenho muita marca de chicotada no lombo. Porque era assim, ou eu aguentava ou ia para casa. Eu não quero mais, nem se eu voltasse a jogar, eu não quero mais marca de chicotada no lombo. Eu quero um processo qualitativo, não quantitativo. Para isso, quem lidera o processo são os gestores, as confederações, as federações, os professores, os técnicos e os treinadores. Não dá para pretender usar métodos antigos em novas gerações. E aqui eu não estou julgando a qualidade da geração. A geração é simplesmente diferente, naturalmente diferente. Mas que nós estamos precisando de uma reflexão e, de repente, sem dúvida de rumo, nós estamos. Você, Maurício, rapidamente, a escalação daquele time lá que você pegou a medalha olímpica, para a gente estar sempre na cabeça. Maravilha. Time titular dos Jogos Olímpicos 2004. De meio, eu e o Gustavo Endres. Levantador, Ricardinho, oposto André Nascimento. Ponteiros, Giba e Dante, líbero, Serginho. No banco, tínhamos... que era um banco titular, né? Porque entrava e saía o tempo todo, éramos 12 titulares. Anderson de oposto, Rodrigão de meio, Nauber e Giovani de ponteiros, Maurício como levantador. Quem está faltando? Isso.
Era o time. Era o time. É pouca coisa. Era o time. Esses caras, vocês é que tem. Vocês têm grupo assim? Temos um grupo. Vocês têm que. Essa bandeira que você levanta aqui, vocês têm que ir no grupo levantar, porque vocês são ouvidos. Né? Essa crítica que você acabou de fazer aqui, ela tem que chegar lá na confederação, né? Para que a gente tenha toda essa prática realmente. E eu vou te falar, né, João? Nem chamo de crítica, é uma reflexão. É uma reflexão. Não, entendi. Que mas, seja crítica, é uma mas reflexão é uma reflexão do meu ponto de vista, pelo que eu tenho que é o estudado. melhor. Todos nós queremos o melhor. Hoje a minha rotina é de estudos, e aí então a gente chega. Eu trouxe uma lembrança para você. Você agora está muito metido. Você está unbearable, né? Ô, João, tu sabe que eu fico meio encabulado de trazer um livro, porque assim, poxa, parece que eu tô assim, nossa, eu estou te presenteando com o meu livro. Cara, na verdade, eu tô pedindo a tua honra de poder te presentear com um livro meu. Se você é ex-atleta, medalhista, né, glória do esporte brasileiro, não transcrever as suas experiências, o seu cabedal no livro, quem é que vai poder? Então você tem toda a autoridade. Eu não sei se você vai ganhar um lugar na Academia Brasileira de Letras, né? Aliás, você vai ter um concorrente, porque eu vou lançar daqui a pouco um livro, nós vamos ser... Por favor, me chame. Então, eu queria que você falasse do seu livro. Esse livro chama Foque Ação, Colecione Resultados, é o título sugerido pela editora Gente. Não é um livro biográfico, João, é um livro da minha área. Como eu te falei, eu tenho uma formação em empreendedorismo, é um livro de empreendedorismo que contempla o pensamento empreendedor. Eu sempre entendi que o atleta era atleta amador, depois se tornou um atleta profissional, um atleta comercial, cuja imagem era um ativo comercial, mas eu acho que o atleta precisa, na sua essência, se entender como empreendedor. Por caso contrário, vai se aposentar da prática esportiva e não vai saber o que fazer. Precisa ser um empreendedor. A base do empreendedorismo é capacitação continuada. João, é o que eu faço todos os dias, eu estudo todos os dias. Aí nasceu o livro, prefácio do Bernardinho, pós-fácio do Sandro Magaldi, um dos maiores, muito metido mesmo. Um dos maiores pensadores da gestão organizacional no Brasil. Entrevistei Ricardo Amorim, José Salib Neto, João Tolove Júnior, Adriana Filipelli, Marcos Rossi, o Bruninho do vôlei, o Lars Grael, velejador. Entrevistei um monte de gente boa. É um livro de empreendedorismo, de cases, de histórias, de entrevistas. No livro, o leitor pode escrever, porque tem... É uma parte que ele vai poder exercitar o conhecimento proposto. É um livro que eu tenho o maior orgulho. É um projeto de 6 anos. E o próximo livro já está no forno, sendo roteirizado, escrito, que é um livro sobre a minha paixão, que eu acho que é a estratégia que, na verdade, fez com que a nossa geração fosse reconhecida como a melhor geração de todos os tempos. Aí você já quer se apresentar mais como apresentar a sua carreira, as suas experiências. Na verdade, João, eu quero falar sobre algo que, para mim, não é nenhuma estratégia, é a mais poderosa das tecnologias, que é a colaboração, que é, de fato, o que sempre aconteceu. Um grupo de pessoas que, com um propósito em comum, que se complementa, se completa, realiza coisas extraordinárias. Só a colaboração para fazer isso com um grupo de pessoas. Andrezão, isso aqui, de quem que é esse livro aqui? Você trouxe para quem? Eu trouxe para você, obviamente. Eu sabia, eu não ia sair sem chumbo, obviamente. Né? Obrigado. Se tu me der a honra de ler e depois, me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, André, gostei, não gostei. Não, se você falar assim, André, não rádio, gostei, lá, isso aqui. Se você falar assim, André, não gostei, eu te faço um Pix. Não, você não vai sem precisar, problema nenhum. Você não vai precisar fazer Pix, não. Você não vai fazer Pix. André, você é muito bom, cara. Puxa vida, você não tem a ideia da dimensão, né, da grandeza que você tem, como tudo, como atleta, como dirigente, como homem do vôlei e como pessoa, né? Que acho que é isso que te deixa diferente, né? Isso te deixa criado à imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado. É o que eu tenho a dizer para você. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado pelo convite.
todo o sucesso do mundo para você, muita saúde, muitas bênçãos, e agora não precisa nem me convidar. O teu pedido é uma convocação para mim. É grande, André. E com o André Heller, né, que a gente hoje teve essa honra, esse prazer de receber aqui, acho que foi o grande momento aqui do nosso A Força da Opinião, nós estamos nos despedindo e convidando você para estar conosco aí nos próximos podcasts. Até lá.